Graça e paz, irmãos, meus irmãos em Cristo Jesus. Neste momento nós iremos falar sobre o movimento sionista. A Igreja de Jesus Cristo, nesses últimos dias, ela dorme como nunca. O movimento sionista, sionismo do termo Sião, foi criado pelo judeu Theodor Herzl, judeu austríaco, no dia 29/8/1897. Portanto, agora no próximo 29/8, o movimento sionista estará completando 119 anos. Theodor Herzl, ele criou esse movimento sionista, que foi um movimento que impulsionou a criação do Estado de Israel. Ou seja, os primeiros passos para a criação do Estado de Israel começou então com o judeu Theodor Herzl em 1897. Dali houve então as primeiras migração para Israel. Os judeus começaram a voltar para Israel, eles criaram então o kibbutz, as fazendas coletivas. David Ben-Gurion, Menachem Begin, Golda Meir, eles então começaram a trabalhar a terra de Israel, né? E em 1947, quando a Resolução 181 autorizou então a criação do Estado de Israel, ali então já havia ali uma preparação então para o retorno do judeu. Então, meus irmãos, os primeiros passos foi em 1897 com o movimento sionista. As tábuas, né? O movimento sionista, o Estado de Israel, ele representa as tábuas da arca. Da mesma forma que a arca de Noé, ela foi um sinal de Deus para o mundo antigo, o povo judeu, ou seja, o Estado de Israel, é um sinal de Deus para o mundo atual. Vieram as tábuas de todas as partes, então os judeus descendentes de Cão vieram da Etiópia, descendentes de Jafé migraram da Europa, os descendentes de Sem vieram então da União Soviética, e ali juntou as tábuas ali, a reconstrução do Estado de Israel. 119 anos então vai completar o movimento sionista agora no dia 29 de agosto de 2016. Eu estou dizendo isso, 119 anos, pelo calendário gregoriano. Deus não fala pelo calendário gregoriano, ele fala pelo calendário judaico. O calendário judaico com o gregoriano tem diferença de dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, o tempo realmente acabou. A Igreja de Jesus Cristo, ela dorme como nunca. Veja bem, os irmãos, Noé, ele gastou 120 anos para fazer aquela arca. Os 3 filhos de Noé ali, Sem, Cã e Jafé, foram 120 anos fazendo a arca ali. Quando terminou a construção então da arca de Noé, o que aconteceu? Veio o dilúvio. A Bíblia diz em Gênesis 7:4 que o dilúvio veio no dia 17. 17 dias para Deus são 17 anos. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Então Deus, ele nos está indicando a época da grande tribulação, 17 anos, 17 dias. 17 dias são 17 anos, Gênesis 7, versículo 4. Então, quando terminou a construção da arca, veio o dilúvio. O dilúvio, ele é um tipo da grande tribulação que virá sobre o mundo. Interessante que antes do dilúvio, um homem renomado chamado Enoque, ele foi transladado, ou seja, a igreja, ela será transladada, a noiva do Cordeiro, ela será transladada antes da grande tribulação. E é exatamente o que está acontecendo. Israel começou a reconstruir em 1897. No próximo dia 29/8 agora vai dar 119 anos do movimento sionista, isso no calendário gregoriano, que no judaico já é 120 anos. Então nós estamos vivendo, meus irmãos, nos dias finais, nos últimos dias da igreja na terra, e a igreja dorme como nunca.
A maior parte dos pregadores hoje do Evangelho, eles não estão falando sobre a volta de Jesus. E é muito importante avisar o povo sobre a volta de Jesus. A igreja dorme como nunca. 120 anos foi o tempo então que Noé gastou para fazer aquela arca. E após os 120 anos veio o dilúvio. A arca, ela é uma representação então do povo judeu. O Estado de Israel está sendo reedificado, está sendo construído desde 1897 com o movimento sionista. As tábuas vieram de todas as partes. Os descendentes de Sem, Cã e Jafé estão reconstruindo Israel desde 1897 e são 120 anos. O que é que aconteceu? Depois dos 120 anos veio o dilúvio, da mesma forma. 2017 vai completar 120 anos do movimento sionista. E certamente a matemática de Deus é precisa, vai vir a grande tribulação. As águas do dilúvio ela é uma sombra da grande tribulação que está chegando. Então, meus irmãos, o tempo realmente acabou, não há mais tempo. O próximo ano novo judaico de 5.777, ele corresponde ao ano 2017. 2017. E segundo as profecias de Judá ben Samuel, o Messias viria em 2017. Nós sabemos que Israel não está esperando Jesus, eles vão receber o Messias falso, o anticristo. E quando o anticristo assentar no trono, a igreja então já terá sido arrebatada. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está por um fio a retirar a sua igreja desta terra. Então é muito importante nós observarmos essa data do dia 29/8 agora, que é os 119 anos do movimento sionista, da reconstrução do Estado de Israel. Vejam bem, os irmãos, são 120 anos. 120 anos foi o tempo que Noé gastou para construir a arca. Depois dos 120 veio o dilúvio. A arca de Noé ela é uma representação do povo judeu. Da mesma forma que aqueles tripulantes da arca, eles foram salvos ali durante a grande tribulação. A arca, o Estado de Israel, Israel passa pela grande tribulação, mas eles são salvos. Ou seja, Israel volta então no final da grande tribulação e estabelece um milênio ali junto com Jesus Cristo. Noé e a sua família sobreviveu ao dilúvio, então é um tipo do Estado de Israel. Mas antes disso, a igreja, Enoque, foi transladado para não ver a morte. A igreja será arrebatada para não ver a tribulação. Então são os dias finais. Gênesis 7, verso 4. As águas do dilúvio vieram quando Noé tinha 600 anos. Número 6 é o número do homem caído na terra. Ou seja, após 6 dias divino haveria descanso. Esse tempo realmente está acabando. O próximo ano de 5.776, do calendário judaico, ele termina agora em outubro e começa o ano 5.777. Interessante, o número 5 é o número da graça. Será que Deus não está nos advertindo que vai terminar agora o tempo da graça e vai começar o ano 5.777? Ou seja, interessante, 3 números 7 no calendário judaico. E o interessante, meus irmãos, que o próximo ano agora termina também o ano de jubileu, os 50 anos. O último jubileu antes dos 70 anos de Israel. E Jesus disse que não vai passar a geração não passará. Então não tem como passar, porque agora termina o último jubileu antes dos 50 anos do Estado de Israel e começa outro jubileu, que são 50 anos, e vai terminar só em 2066. Aí já passou a geração. E Jesus disse que não vai passar a geração. 50 jubileu, ou seja, 50 anos, que vai terminar agora o último jubileu. O ano passado foi o último Shemitah. O ano passado foi o ano de Shemitah. E começou o ano de jubileu, que termina agora no ano 5.777. É interessante, as águas do dilúvio veio no dia 17. 17 dias são 17 anos, meus irmãos. Então realmente o tempo acabou, não há mais tempo. Os irmãos pesquisem sobre o movimento sionista, o movimento de Theodor Herzl, que é um movimento que aponta para a criação do Estado de Israel. Da mesma forma, a arca, como a arca era um sinal de Deus para o mundo antigo, Israel é o sinal de Deus para o mundo atual.
E Jesus disse: olhai para a figueira é Israel. Então, próximo dia 29/8, data do movimento sionista, muito importante para o povo de Deus. O tempo realmente acabou. Estejamos atentos, porque a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.